Este é o canal Boas Novas Finais, levando até você o Evangelho Eterno, estudos sobre a Trindade, lição 12, o Espírito Santo e as ações pessoais. Segundo o dogma da Santíssima Trindade, o outro Consolador é uma terceira pessoa na divindade, chamada de Deus Espírito Santo. O principal argumento é que, se o Espírito Santo fala, intercede, entristece, se mentimos para ele, então ele é uma terceira pessoa, um terceiro ser pessoal. O fato de o Espírito ter ações pessoais o torna uma pessoa, um ser pessoal, da mesma forma que o Pai e o Filho? Será que o Espírito onipotente, do Deus onipotente, não pode praticar ações pessoais através de seu próprio Espírito? E eu rogarei ao Pai, afirmou Cristo, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. João 14, versículo 16. Então quem está conosco para sempre? Cristo Jesus, através do seu Santo Espírito. Quem está conosco aqui? O próprio Jesus em espírito, o próprio Jesus e não outra pessoa. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outro, afirmou Jesus. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. João 14, versículo 20. Que dia Jesus está dizendo? Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós? O dia que ele viesse espiritualmente através do seu Espírito Santo. E isso aconteceu a partir do dia do Pentecostes, em Atos capítulo 2. Ouvistes que eu vos disse, vou e voltarei para vós. João 14, 28. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, versículo 20. Cristo não poderia estar no céu e conosco ao mesmo tempo de forma visível, porque por causa de sua humanidade, ele perdeu o atributo da onipresença. Então, Cristo está em nosso meio através do seu Espírito. Se no verso 16 Jesus diz que enviaria um outro Consolador para estar conosco, e nos versos 18, 20 e 28 é dito que ele voltaria para estar conosco, ele voltaria de que forma? Invisível aos nossos olhos ou visível em carne? O outro Consolador é o próprio Senhor Jesus Cristo, de outra forma. Após a ressurreição, quando Jesus apareceu aos discípulos, ele entrou no cenáculo estando as portas trancadas. Um espírito não faz isto, mas Jesus apareceu pessoalmente aos discípulos e era o próprio Senhor Jesus. Ele pode ficar espiritual através do seu espírito, ele pode ficar invisível. Quem irá morar em nós? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. Evangelho de João 14, versículo 23. Quem estava guiando os apóstolos na pregação do Evangelho e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Atos 16, versículos 6 e 7. Nosso Senhor Jesus Cristo não está mais conosco de uma forma visível e carnal, mas está conosco em uma forma invisível e espiritual, ou seja, através do seu Espírito que é santo. Mas o Espírito mesmo intercede por nós, afirmou Paulo, com gemidos inexprimíveis, aos Romanos 8, verso 26. Quem os condenará, continua Paulo? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, aos Romanos 8, 34. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, porquanto vive sempre para interceder por eles, aos Hebreus 7, versículo 25. Porque há um só mediador, afirma a Bíblia, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2, versículo 5.
Se o Espírito Santo intercede por nós e nós temos um só mediador, esse mediador é Cristo. Ora, o Senhor é o Espírito, afirmou Paulo, e onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. 2 Coríntios 3, versículo 17. Todavia para nós há um só Deus, diz Paulo, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual existem todas as coisas, e por ele nós também. 1 Coríntios 8, versículo 6. Segundo o dogma da Santíssima Trindade, o Consolador é outra pessoa, além do Pai e do Filho. Porém, Paulo é claro em afirmar que o Espírito é o Senhor Jesus Cristo. Isso está em 2 Coríntios 3, versículo 17. É Ele quem intercede por nós através de seu Espírito e não uma terceira pessoa, pois temos um só mediador, que é Cristo Jesus, homem, conforme nos ensina a Santa Bíblia. Há versos bíblicos que mostram o Espírito Santo como sendo o próprio Pai, outros versos como sendo o próprio Filho, e outros como sendo o Espírito de Deus, e outros como sendo o Espírito de Cristo. O Espírito Santo é a onipresença do Pai e do Filho. Tanto o Pai como o Filho se fazem presentes em todo o universo através do seu Espírito. Eles são santos, portanto o Espírito que há neles, o Espírito deles é um Espírito Santo. O fato de alguns versos bíblicos atribuírem ao Espírito adjetivos e ações típicas de um ser pessoal não significa que o Espírito seja um ser pessoal, uma pessoa, da mesma forma que o Pai e o Filho. O espírito do homem também tem ações pessoais, e isso não o torna uma pessoa isolada do ser humano, claro que não. Vejamos alguns exemplos bíblicos. O espírito de Faraó foi perturbado, Gênesis 41, versículo 8. O espírito de Ciro foi despertado, Esdras 1, versículo 1. O espírito de Jó suga o veneno, Jó 6, versículo 4. O espírito de Zoar responde por Zoar, Jó 20, versículo 3. Espírito de Asaf desfalece, Salmo 77, versículo 3. O espírito de Davi desfalece também, Salmo 143, versículo 7. O espírito de Isaías buscou a Deus, Isaías 26, versículo 9. O espírito de Ezequiel excitou-se, Ezequiel 3, versículo 14. O Nabucodonosor, o rei, se perturbou em espírito. O seu espírito ficou perturbado, Daniel 2, versículo 1 a 3. O espírito de Paulo revoltou-se, Atos 17, versículo 16. O espírito de Paulo ora e canta, 1 Coríntios 14, versículos 14 e 15. O espírito de Paulo recreou-se, 1 Coríntios 16, versículo 18. Espírito de Tito recreou-se, 2 Coríntios 7, versículo 13. Como vimos na lição 10, a palavra traduzida para espírito no Antigo Testamento é ruach e no Novo Testamento é pneuma. Os escritores bíblicos escreveram ruach de Davi, ruach de Deus, pneuma de Paulo, pneuma de Cristo, pneuma de Deus, pneuma santo, etc. Em nenhum momento os escritores bíblicos queriam dizer que o ruach, o espírito de Davi, ou o pneuma, espírito de Paulo, eram outra pessoa. Quando o salmista diz que o seu espírito estava amargurado, na realidade quem estava amargurado era o próprio salmista. Quando Paulo diz que o espírito dele revoltou-se em Atenas, na verdade foi Paulo que se revoltou. Da mesma forma, o Espírito de Deus, quando a Bíblia diz que o Espírito de Deus se entristece ou fala, é o próprio Deus que se entristece e fala. Quando alguém mente para o Espírito de Deus, na verdade mentiram para o próprio Deus e não para uma terceira pessoa. Você pode checar isso em Atos 5, 3 a 4. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, retendo parte da propriedade? Não mentiste aos homens, mas a Deus. As ações pessoais do Espírito de Deus
e do Espírito de Cristo, na verdade são ações do próprio Deus e do próprio Cristo, e não de uma terceira pessoa. As ações pessoais do Espírito, na verdade, são ações do possuidor do Espírito. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Aflito e triste